Oi, Ale, bom dia, Camila. Olha só quem está aqui comigo. Oi, bom dia. Olha o Ed ali. O Ed. Ele veio passar chikungunya para mim. Meu Deus. Eu vim 10 minutos para cá. Coisas de home office. A gente já pode começar. 5 minutos. 20 pessoas. Bom, 20 é que todo mundo participa. É. Eu só ia você não tem onde anotar algumas coisas, né? Você Tem. falar algumas palavrinhas. Esqueci. Na rapidez. Não tanto, eu sei. Olha que eles perguntaram. Bom dia, pessoal. Quem participa dos nossos encontros sabe que eu peço, por favor, para a gente abrir as câmeras, porque eu não gosto de falar com nomes. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Falar com nomes é uma coisa muito esquisita. A Michelle, Ana Paula, Kunaga, Fernanda, Rafael, Nessa. Quem puder abrir as câmeras, eu agradeço muito. Mostrar as carinhas. Tudo bem, Nessa? Oi, Joy. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Oi, Ana Paula. Bom, gente, coisas de home office. O que aconteceu hoje? O Ed foi entrar e o computador dele, puf, foi para o espaço. Então, ele correu para cá e a gente vai conseguir fazer junto. Olha que legal. Mais interessante ainda. O isolamento foi quebrado nesse momento. Eu vim voando a 200 por hora. Chegou aqui, eu passei um monte de álcool gel nele, dos pés à cabeça. Eu tenho álcool gel na calça, na barba, na cabeça, nos óculos. Mas tudo em função do nosso encontro, né? Tudo em função do nosso bate-papo. Exatamente. E vocês estão bem? Estão todos bem? Algumas novidades? Tem novidades? O pessoal já vai começando a escrever aqui. Já estão escrevendo. Um dia minha câmera do computador está com problema. Desculpe. Tudo bem, Fernanda. A gente perdoa, não tem problema. No meu caso, tudo estava com problema. Então, fique em paz, porque no meu caso, tudo foi para o espaço. Assim. E eu não tinha uma segunda máquina preparada. Né? Nunca façam isso. Então, isso é um dos conceitos da coisa, né? É. Principalmente com home office. São novidades subjetivas. É isso. Quem escreveu? Tá. Bom, vamos começar nosso encontro. A gente separou um material super legal para vocês hoje. Então, vou só passar os combinados. O Alê e a Natália, que estão aqui, são as pessoas que atendem os nossos clientes. Então, se vocês tiverem qualquer coisa para conversar depois, vocês podem dar um toque para eles, tá? Se vocês quiserem tratar mentoria, conversas dentro da empresa, ajudar as pessoas a melhorarem a comunicação, é com eles que vocês vão falar. O nosso assunto de hoje é subjetividade, né? E é muito interessante, porque às vezes, quando a gente chega nas empresas e fala assim, vamos tornar as pessoas mais subjetivas. Aí eles falam assim, como assim? A gente quer as pessoas mais objetivas, né? A objetividade é a coisa mais importante do mundo. E o Ed, enfim, né, vem estudando isso há muitos anos, a questão da objetividade e subjetividade, e a gente veio aqui ajudar a esclarecer o que significa essa tal subjetividade. Começar? Sim. Bom, pessoal, nós vamos... Hoje, a ideia é a gente discutir com uma das coisas mais paradigmáticas, né, na verdade, porque a gente vive num dia a dia, numa cultura que se exige demais a objetividade, né? Se algum de vocês recebeu algum dia um comunicado assim, vamos para uma reunião amanhã e seja o mais subjetivo possível na reunião, levante o dedo, mande uma mensagem para nós, porque não, né? Dificilmente. Pede-se sempre para a pessoa ser objetiva. Tem até um dos maiores colégios do país que tem o nome de colégio objetivo. E eu tenho minhas dúvidas se o colégio se chamasse colégio subjetivo, se ele tivesse tanto sucesso como ele tem hoje. Então, quando a gente fala de objetividade e subjetividade, é
interessante a gente descobrir a origem. E para nós, aqui da La Gracia, é muito interessante, porque no começo deste ano, final do ano passado, houve um cliente que, depois de um bate-papo, de uma pesquisa conosco, esse cliente ele reportou que havia na direção, na gerência, um excesso de objetividade. Olha que interessante isso, né, pessoal? As pessoas estavam sendo muito objetivas e não estavam conseguindo se conectar, não estavam conseguindo apresentar as ideias, os líderes não estavam conseguindo se conectar e comunicar de maneira eficaz com os subordinados, por excesso, olha que loucura, guardem isso, né? Por excesso de objetividade. Foi dessa maneira, assim, muito explícito, bem consciente e dito pelas pessoas, eu acho que foi o primeiro lugar, veja bem, né? Eu falei consciente, inconscientemente o problema já existe, mas que chegou até nós dessa maneira, né? O que está acontecendo se todos estão sendo objetivos? Olha que doideira, que loucura isso, né? Vamos para a reunião, os projetos, as ideias. Isso nos intrigou. Isso, para mim, já é um estudo há muito tempo que eu venho percebendo isso, mas o termo subjetividade, falar de subjetividade, confrontando a objetividade, foi o primeiro momento que eu vi, por parte de uma direção de uma empresa, questionar essas características. E para nós foi interessante, porque foi a primeira, oficialmente, não por baixo dos panos, não entre linhas, não de uma maneira indireta, porque indiretamente a gente já faz, mas explicitamente, que a pessoa questionou por que 3 grandes líderes receberam feedback por serem objetivos demais, né? Olha que doideira isso, né? Que loucura. E, quer fazer um comentário? Não. Eu acho que a gente está falando de objetividade, a gente está falando de subjetividade, mas o que significa isso? Né? Tá, então, no primeiro momento, eu gostaria que vocês aí participassem juntos. Tem um slide ou não? Tem. Enquanto a Joyce coloca aqui, eu gostaria... E online é bem interessante, né? Presencial a gente sempre dá um tempinho, aqui também é tempinho, mais 10, 15 segundos. O que vem na cabeça de vocês, né? O que vem na cabeça de vocês quando aparece essa expressão, objetivo ou objetividade? Gostaria que vocês colocassem uma palavrinha só, não precisa ser nada longo, mas quando vem isso para vocês, vocês associam a quê? 15 segundos, tá? Online são só 15 segundos para refletir. Mas seria muito interessante que vocês, grande parte, falassem. Nossa, Ed, para mim, objetividade... Parece algo duro e sem sentimento. É isso e pronto. Duro, sem sentimento. Legal. O que mais? Podem falar, pessoal. Ninguém vai receber nota para nada aqui. Duro, sem sentimento. O que mais, gente? Eu não consigo ver o chat e fazer share ao mesmo tempo. Então, não estou conseguindo ler se alguém está escrevendo alguma coisa. Mas é só uma palavrinha, podem ir falando. Assertividade. 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 Olha. Mais. O que mais? Estão escrevendo aqui, ó. Nossa. Ir direto ao ponto, direto, sem rodeios, assertivo, pessoa dura, clareza, prático, comunicação, foco, eficiência. Foco, eficiência. Interessante, né? Duro, sem sentimentos, assertividade, direto, sem rodeios, né? Sem firulas, né? Uma coisa muito... Eficiência, né? Eficácia, foco. Sim. Bacana. Joy. Oi. Diga. Para mim, a objetividade sempre vem com essa questão de tempo, né? Então, quanto menos tempo você tomar, quanto mais rápido você conseguir falar, mais produtivo para mim, né? Melhor para mim. Tempo, rapidez, etc. Tá. Tudo isso aqui está dentro de uma... Não há grandes... Quando nós perguntamos sempre a ideia de a pessoa associar aqui, o que vocês acabaram de falar está dentro de outros 500 momentos que a gente sempre pergunta para as pessoas o que vem à cabeça quando aparece a palavra objetividade.
parece que está tudo dentro de uma mesma grande família, mas sempre associado a essa ideia de clareza, sem grandes rodeios, algo que vá direto. Tem alguma coisa na cabeça e, como você falou, né, Camila, tem 5 minutos. A pessoa fala, só temos 5 minutos, então seja o mais objetivo possível em 5 minutos. Então, dá uma ideia mesmo de tirar algumas coisas, ir atrás de uma essência, falar, vou falar alguma coisa daquela forma, tal, e ponto final. A Cíntia, nossa colega, está ali, né? A Cíntia. Ela que é de Florais, não é? A Cíntia e a Lúcia estão sempre aqui. Tem cadeira cativa, né? Bom, acho que em relação à objetividade, isso aqui está condizente com uma família, e já a gente vai questionar se realmente a palavra objetivo e objetividade ela está associada a isso. Tá, pessoal? Porque a nossa ideia hoje é exatamente esclarecer da onde vem, por que vem, por que a nossa cultura ficou tão baseada, né? Ela idolatra a objetividade. Então, agora a gente vai para o amiguinho, né? Para outra expressão. E aqui também eu gostaria, 15 segundinhos online, quando vem a palavra subjetivo e subjetividade, o que vem para vocês, o que vem. Podem ir falando também, podem escrever, mas... Subjetividade, subjetivo. Podem falar, tá? É uma palavrinha só, não precisa uma frase. Assim, pode né? abrir o microfone também. Pode abrir e podem falar. O que vem na cabeça de vocês quando se fala nisso? Implícito, o que não está explícito. O que não está explícito. Certo. Implícito. Interessante, não aparece muito essa palavra. Quem falou? Foi o Paulo. Paulo, legal. O que mais? Falta de clareza. Falta de clareza. Mas teve uma pessoa que escreveu clareza também. Alguém escreveu clareza. Lá vem o chato. Não está sendo claro. É a minha opinião. Minha opinião. Muito amplo. Prolixo. Amplo. Para de comer. Prolixo. Minha opinião, chato. Gostei do chato, né? Incerto. Incerto. Gostei dessa, hein? Permeado. Permeado. Subliminar. Permeado, subliminar. Eu acho que tem uma coisa de utilizar-se de outras formas e elementos para querer dizer a mesma coisa, né? Um contorno, contornar o objetivo para chegar no mesmo lugar. Tá. Gostei dessa palavra, né? A ideia de contorno. De contornar uma coisa. Contornar alguma coisa. Contação de história. Contação de história, contornar. Ok. Você quer que eu bote o chão? A gente pode ir agora, mas é interessante que vem palavras de subjetividade, nunca associadas, digamos assim, a coisas tão interessantes, né? Prolixidade, a ideia de contorno das coisas, a falta de clareza. E aqui, de novo, né? Pela 359ª vez, é interessante que quando as pessoas falam de subjetividade, a imensa maioria, tá? Mais de 90%, em todos os trabalhos, não atribuem à subjetividade alguma coisa tão favorável, assim, para usar uma palavra comum. Então, sempre a ideia de subjetivo é incerteza, prolixidade, chatia, desvio, contorno. Veja que não tem, né, pelo que vocês falaram, assim, não é elogiável. A gente não pegaria isso aqui e faria um presente. Pessoas, agora ouçam isso aqui, entendam e comecem a aplicar isso no dia a dia. Não. Subjetividade sempre tem esse perfil meio que não acrescenta, né? Que não enriquece. Mas agora vamos discutir um pouquinho a origem desses termos, né? De onde eles vêm. Isso não significa que as pessoas não atribuíram outro conceito durante os tempos, né? A origem da palavra é uma coisa, da onde ela vem, dá um caminho para nós. Mas depois o que eu faço com ela talvez seja subjetivo, né? O que eu faço com as palavras talvez seja subjetivo, porque a nossa cabeça tem essa característica. Então vamos ver vamos falar um pouquinho da objetividade, né? Um versus o outro. Olha só.
Objetividade e objetivo, ele vem de objeto. Olha que interessante, né? Objeto. E o que seria a ideia de um objeto? Seria uma maneira que a gente tem de definir, caracterizar as coisas, né? Sejam elas concretas, sejam elas abstratas. Então, quando a gente fala de objeto, a gente está acostumado o copo, a mesa, isso é concreto, né? Mas quando a gente fala de pessoas, de cenários, de situações, de ambientes, aqui a ideia de objeto é qualquer coisa que você separa e tenta definir. Então, pode ser um copo, mas pode ser democracia, pode ser amor, pode ser política, pode ser empatia. Não significa que eu toque. Mas a ideia de objetividade é você fazer de tudo para que a pessoa que está te vendo, te ouvindo, te assistindo, enxergue, entenda, veja e defina o que é o objeto. Quando eu olho, por exemplo, para essa xícara, se eu quero ser objetiva em relação à xícara, eu vou descrever as características da xícara e puramente a xícara. Então, a xícara é rosa, ela está escrito I love New York, em inglês, tem um coração vermelho, ela deve ter uma medida XYZ, feita com material XYZ, ou seja, são todas as características, como vocês colocaram ali, duras, frias, certeiras, daquele objeto a que eu estou me referindo. Assim como eu posso fazer isso também com um conceito, né? Por exemplo, empatia significa você olhar para o outro sendo o outro, ou você pensar como o outro sendo o outro. Então, a gente chega a algumas definições objetivas do que significa aquele conceito, que ele já não é tão preciso quanto a medida da xícara, mas eu também posso chegar num conceito de algo mais abstrato. Mesmo no nosso momento aqui, né? Veja que a gente está vivendo um período em que algumas novas definições, né? E há uma velocidade para que as coisas sejam definidas, para se saber o que se faz com ela, né? Então, surge um vírus novo, maravilha, já sabia que era um vírus, então vírus tem uma definição. Né? Assim como bactéria tem, como parasita tem, vírus tem uma definição. Só que como ele é novo, a angústia e o desespero é que como ele não tem definições tão claras, né? Agora que as definições vão ficando mais precisas, inicia-se um trabalho que a primeira coisa é tentar definir e caracterizar aquilo. Né? Quando é novo, é muito angustiante para nós, porque as definições não são tão claras, por isso que gera muito pânico, né? Muita angústia e incerteza em relação a isso. Sim. Pode ser a empatia, como a Joyce falou, pode ser um copo, ou pode ser alguma coisa microscópica, né? Como o vírus, mas é uma coisa também. Então, vale... A primeira coisa que eu quero que vocês entendessem é que objeto, ele se estende a tudo que tem uma definição, seja concreto, abstrato, etc. Tá? E olha só aqui agora, para vocês terem uma noção, a gente pegou algumas definições. Disse, olha lá para vocês estão com a imagem aí, né? Disse do que se refere aos objetos exteriores ao espírito, né? Olha que interessante, bem filosófico isso aqui, mas é aquilo que não pertence a mim. Né? Olha que interessante, né? O objeto ele está fora de mim. Ele ainda não está em mim. Isso é uma definição muito interessante e vocês vão perceber agora por que às vezes não, quase sempre, entendendo um pouquinho o que esses superintendentes e esses feedbacks que estão começando a surgir para nós, da onde vem a origem disso e por que eles estão muito angustiados. Você imagine uma pessoa que vai ficar meia hora falando, coloquem-se na posição dos ouvintes. E esta pessoa fica meia hora descrevendo com todo rigor, com todo embasamento, com todo o conhecimento que a pessoa tem, e ela se esforça muito para caracterizar o objeto. E eu posso, de novo, né? Posso falar de várias coisas. A pergunta que eu faço para vocês, quando as pessoas, neste sentido que eu estou acabando de dizer, são rigorosamente objetivas, vocês acham que essa interação, que essa conversa, que essa apresentação, seja lá o que for, ela se torna interessante quando as pessoas são 100% objetivas? O que vocês acham disso? A gente queria que alguém pudesse fazer algum comentário sobre isso. Quem se arrisca? E não estamos falando mal dela, tá? A ideia é que vocês trabalhem sempre as duas coisas juntas.
Mas a pergunta é, vocês acham que ser 100% objetivo vai gerar uma compreensão, uma conexão, um entendimento profundo das coisas? Pelo que nós estamos acabando de ver. O que vocês acham? Alguns são mais corajosos que outros, né? O Marcelo fala... Alguém vai falar? Pode falar. Falar? Então, para mim, deu a mesma impressão, a hora que começa a falar, né, ser objetivo demais, eu tive a mesma sensação da subjetividade, do prolixo, que está falando, explicando, então aí se confunde até, né, esse objetivo de explicar muito o conceito, acaba sendo também o chato que eu falei, né, do subjetivo, né, que eu escrevi lá, se torna chato. Então eu também falei, nossa, mas como é que fica isso, né? Vamos esclarecer. Quem mais poderia falar? Tem alguém? Algumas pessoas estão com cara que querem falar. Eu acho assim, que ser objetivo para algumas situações é muito bom. Depende da situação. Mas se você é objetivo demais, você não tem conexão com o outro. Fica aquela distância muito grande, não tem a conexão, né? Quem está falando e quem está recebendo. Eu acho que é isso. Por mais que a pessoa fale, né, Lúcia, né? Lúcia? Uhum. Se a pessoa vai falar alguma coisa complexa, olha que interessante. Se a coisa é complexa, tem muito para ser dito sobre aquilo. Se a pessoa começa a falar, ela pode, inclusive, ficar 1 hora falando sem repetir nada, porque é um assunto complexo. Então, são detalhes, são muitos detalhes. Essa objetividade, a pessoa pode ficar, inclusive, 1 semana inteira falando de algum assunto e não ser repetitivo, porque o assunto é muito rico. Mas ela estará ainda, e você falou muito bem, ela está sendo extremamente objetiva, uma conhecedora há 50 anos de um assunto, e ela não repetir nada. Só que isso não vai gerar conexão nunca. Pode ser 1 minuto, podem ser 5, pode ser um dia inteiro. A objetividade, ela faz de tudo, e pelas definições que a gente começou a mostrar para vocês, pessoal, é aquela pessoa, e não estou dizendo que ela faz conscientemente, ela se esforça demais para mostrar tudo que alguma coisa é. As características, as definições, tal. Então, ela faz isso porque ela fala, nossa, faz 20 anos que eu estudo, eu sou o pai disso aqui, então eu tenho muito a dizer. E não necessariamente ela se torna prolixa, porque o assunto é muito rico. Então, voltando lá para as nossas definições, eu queria marcar muito para vocês essa ideia de que quando as pessoas falam seja objetivo, a gente está fazendo de tudo para que a pessoa exclua o sujeito da história. Tá? Então, tudo que está relacionado aqui que vocês estão vendo, olha lá, prático, positivo, direto, livre de interesses, né, gostos e preconceitos, é alguma coisa isolada, como se fosse possível alguma coisa existir sem estar associada a nada, né? Que se pode referir ao objeto. Ali talvez tenha a definição mais clara e mais simples quando nós falamos a palavra objetividade e objetivo. É referir-se ao objeto. É o que está fora de mim. Está fora de mim. Exatamente. Olha como a coisa em si. É a coisa em si que foi criada, que foi concebida, ou que foi percebida, né, no caso da ciência, ou que foi construída, e um período muito grande é dedicado exatamente para a gente defini-la. Eu acho que é uma forma assim que eu vejo que, por exemplo, eu na escola aprendi muito de forma objetiva, né? Se a gente for parar para pensar, muitos de nós, na verdade, porque o professor ele chega com um assunto, seja lá um assunto de história, onde ele mostra, por exemplo, quando que nasceu Pedro Álvares Cabral, que dia que foi a proclamação da independência. É tudo externo a gente. Sim. É a coisa em si. Então, você fala do objeto, né? E eu vejo, por exemplo, que a minha filha já aprendeu de uma forma diferente. Eu lembro quando ela começou a estudar sobre história, a primeira lição dela, quando ela era bem pequitiquinha, e que eu achei fantástica, ela era subjetiva. E aí a gente começa. Posso começar então um pouco? Não, já pode invadir. Já era um pouco subjetiva. Por quê? Porque falava assim, como são as suas roupas hoje?
como eram as roupas há 100 anos atrás. Ou seja, não é mais o fato em si, mas a relação do fato com a pessoa. Para você criar uma conexão com aquilo que está sendo falado. Sim. E só falando muito de escola, né, para vocês entenderem por que se chama colégio objetivo, né? E não é nenhuma crítica, tá, pessoal? Eu estudei lá a vida inteira. Eu estudei lá a vida inteira. Foi lá que o professor me mostrou o outro lado da história. Mas a ideia de objetivo é vá lá, tenha acesso a tudo, aos conteúdos. E como essa palavra é forte hoje em dia, né, pessoal? Conteúdos. Agora que as escolas tiveram que fazer uma mudança radical para o home office, eu só ouço isso, eu preciso passar este conteúdo, eu preciso selecionar este conteúdo, eu preciso jogar o conteúdo para o online. Olha como nós somos ainda presos à ideia de que qualquer ato de ensino e de explicação, eu ainda transfiro o conteúdo de alguma coisa. Então, a escola, nós estamos falando de copo, de xícara, etc., mas veja como a aprendizagem ainda trata tudo como um conteúdo objetivo a ser passado. Hoje a aula é de análise sintática. Lembram disso? Que coisa maravilhosa. Vamos estudar verbo, objeto direto, adjunto adverbial. É a coisa, seja ela qual for. Por isso que está tudo correto. Agora vamos ver o outro lado da história, né? Vamos ver a subjetividade que vocês falaram tanto aqui, deram alguns... Massacraram ela. Massacraram a subjetividade, né? Primeira palavra, pessoal, subjetividade. Qual é a origem disso? Sujeito. Isso. Olha só como não tem muito a ver com o que vocês falaram, né? Subjetividade está diretamente relacionado à pessoa, né? Ao sujeito da história. O sujeito sempre foi desconsiderado historicamente. Sempre o conteúdo, sempre o processo, sempre a construção de alguma coisa foi desenvolvida e não colocavam o sujeito como uma referência, como se fosse possível ficar falando, expondo, mostrando. Conteúdo é o que mais se tem hoje em dia, né? Conteúdo não falta. Só que, quando eu excluo o sujeito, a pessoa está falando ou ela prioriza a si mesma, né, o jeito dela, ou ela prioriza aquilo que está sendo dito. Então, numa palestra que a gente vê todo dia por aí, pessoal, e de novo, não é uma crítica, é só vocês entenderem. A pessoa fica falando uma hora. Vocês já perceberam? A palestra alguém fala. Talvez coloque uma outra pessoa, mas sempre é alguém falando. Nunca é uma pessoa, nunca são as pessoas interagindo, construindo e levando em consideração o que o público vai percebendo daquilo que é dito. Ou seja, a palestra acaba, você vai embora, alguém ficou uma hora falando, e em nenhum momento, pessoal, houve a possibilidade de eu perceber se a Cíntia, se a Lúcia, como que elas interpretaram aquilo que foi dito. Ou seja, eu desconsidero, e aqui que eu quero colocar para vocês, a ideia de subjetividade, que é inserir a pessoa, inserir o aluno, inserir o observador na construção de alguma coisa. E aí eu queria fazer uma pergunta. Por que vocês acham que é tão difícil a gente considerar uma coisa subjetiva naquilo que eu estou falando? Por exemplo, eu muitas vezes peço para vocês, faço perguntas para vocês e peço para vocês interagirem. E eu sinto uma resistência gigante da pessoa de interagir, de falar alguma coisa aqui no Zoom. E a gente sente também que quando a gente está no presencial, a gente precisa criar todo um clima para que as pessoas se sintam mais à vontade para falar. Por que é tão difícil? Eu queria que alguém contribuísse a gente levar em consideração essa subjetividade. Henry, você Eu levanto. Bom dia, gente. Eu acho, na minha visão, o que eu tenho até um pouco do problema que eu mesmo particularmente tenho, quando vem esse tipo de pergunta de vai lá e interaja com a gente. Primeiro é a questão do erro, eu acho que está muito ligado com todo mundo, pelo menos comigo, está ligado comigo ainda.
de assim, eu não posso falar besteira, eu não posso falar qualquer coisa, eu preciso falar certinho para não ter que o pessoal não vai me julgar, nossa, mais um baguá fazendo pergunta idiota numa conferência aqui com todo mundo, né? Então esse é o ponto 1, mas vocês veem, eu já estou começando um pouquinho a separar esse tipo de julgamento. E eu acho que o segundo, eu não sei qual que é a vivência de todo mundo aqui na participação do dia a dia do trabalho, né? Eu trabalho no mundo corporativo de bancos em que 1 segundo do cara parece que é milhões e você não pode perder o tempo dele. Então, tipo assim, pouco importa o que você vai passar para mim, desde que você não venha aqui fazer eu perder 4, 5, 6 segundos aqui da sua fala falando asneira para mim. Então, no meu caso, o mundo corporativo me lapidou muito no sentido de seja mais direto e rápido e não venha com não venha tentar fazer associações, explicar muito, porque se você vem aqui para mim e explica muito, quer dizer que você não sabe de nada. No mundo onde eu vivo, é bem isso. Se você não sabe falar de uma maneira assertiva, em 5 segundos para a pessoa, o recado que você tem que dar, vamos dizer assim, aí não, está explicando muito. Não, você não sabe o que está falando, você teria que voltar e estudar de novo o que você tem para falar para a gente, para falar em menos tempo. É isso, gente. Olha que interessante que você falou, né? O desespero é tão grande criou-se uma cultura do imediatismo, tem essa característica digital, né? E o digital tem essa característica, né? O digital não tem ruídos. A ideia do digital é eliminar, teoricamente, tudo que atrapalha para que alguma coisa chegue a determinado lugar da forma mais limpa e clara. E que maravilha, e tem que ser assim mesmo quando a gente fala de tecnologia. Só que tem um problema muito sério, né? E nós não somos máquinas, né? Nós não processamos da mesma maneira. Nós temos história, nós sentimos, nós fazemos motins, nós nos revoltamos. Se alguém fala uma coisa que não cai no meu mundo, eu não aceito imediatamente. O ser humano tem uma coisa que a máquina não faz, né? A máquina nunca questiona se aquilo que você alimenta, para ela faz sentido ou não. É o input, né? E isso é processado imediatamente. Então, sou técnico para reparar. Nunca a máquina vai chegar lá e falar, não, hoje eu não quero ser reparada. E até a máquina não vai falar, estou triste hoje, minha atividade cognitiva está baixa, minha sensibilidade não está aflorada e eu não quero você, Henry, mexendo em mim, máquina. E é engraçado porque você fica numa contrapartida, né? Vamos dizer, você não sabe muito bem como é que você faz para poder abordar, porque de um lado, principalmente quando a gente está falando, eu estou falando assim, mundo digital, mas até no pessoal às vezes acontece, tá? Assim, de você não saber como é que a pessoa está no dia, não sei se ela está bem, se ela não está bem, mas não sei se ela está receptiva ou não. Eu acho engraçado porque, assim, isso acontece para executivos, vamos dizer assim, que você tem que tentar ser o mais objetivo possível, só que de uma forma que você consiga envolver ele já nesses 2 segundos, assim, dele já entender. Pô, o cara já me colocou no contexto, já entendi. A mesma coisa acontece quando você vai falar com um jovem, 12, 13 anos, meu sobrinho, eu fui mostrar para o meu sobrinho 5 minutos de filosofia do Clóvis de Barros, ele falou assim, meu, porra, que saco, hein, tio? Eu não, juro por Deus, não foi coisa de 2, 3 segundos que ele escutou o Clóvis de Barros. Eu falei, meu, mas você nem escutou o que o cara tem para falar. Você nem me explicou, nem esperou, tipo, né? Eu ainda trouxe para você fácil. Eu sei que você não ia caçar isso na internet nunca. Então, essa contrapartida é um pouco do que eu estou tentando trabalhar, de conseguir de uma maneira rápida, de uma maneira, eu vou dizer simples, ágil e simples, desses 2, 3 segundos e colocar a pessoa assim, você está dentro desse contexto que eu vou te falar aqui, então presta atenção. E eu também vou falar rápido, não vou falar asneira. Isso é muito difícil ainda, difícil assim, é complicado, porque ao mesmo tempo que você tem que conhecer muito do tema que você vai falar, minha percepção, esse time de você conhecer muito o que você vai falar, às vezes a gente não tem tempo.
Eu vou falar hoje sobre gestão de projetos. Nossa, gente, é uma vida. E até você achar um tema direto que eu consiga engajar a pessoa já de prima. Assim, planejamento da sua vida. Do cara fala assim, nossa, planejamento da minha vida. Meu, tem um monte de gente que fala de planejamento de vida hoje em dia. E nem sempre você consegue pegar a pessoa já de imediato, assim, né? O ponto, assim, né? Quando a gente fala de subjetividade, e a gente vem trazendo isso bastante nos outros encontros, quando a gente falou de imaginação empática no encontro passado, por exemplo, a gente está falando muito da questão da subjetividade, né? Como é que eu consigo ser ágil? Porque são duas coisas separadas. Eu tenho uma questão que é você escolher o que você tem para dizer de uma forma interessante, e eu tenho a outra questão, que é a questão de falar do objetivo ou fazer uma relação daquela coisa com a vida da pessoa, que é o que gera interesse. Se você conseguir unir as duas coisas, né? Por exemplo, você falou do seu sobrinho, questão do Clóvis de Barros. Como é que eu vou criar interesse numa pessoa num assunto novo? Eu preciso, de alguma forma, conectar aquele assunto com a vida dela para ela entender por que aquilo é importante para ela. O que aquilo pode agregar de alguma forma. Só que, assim, o caminho é muito mais longo se você ficar tentando adivinhar. E você ficar chutando coisas. A partir do momento em que a gente, de novo, né, que a gente faz perguntas, que a gente começa a entender essa subjetividade, não a partir do que eu penso, mas você começa a entender essa subjetividade em função do que a pessoa traz para mim, ou seja, dessa troca, dessa conversa, eu vou ter como adaptar aquilo que eu estou falando à necessidade dessa pessoa. E se a gente está falando, por exemplo, de liderança, se a gente está falando de diretoria, de pessoas como o Henry trouxe aqui, que não tem tempo para nada, isso é mais importante ainda. Se eu chegar realmente para falar de um projeto e eu ficar falando dos milhões de detalhes desse projeto, o cara vai mandar para aquele lugar, porque o cara vai me dar 2, 3 minutos para falar. Agora, se eu chegar para ele e falar assim, cara, eu gostaria de ganhar 10 milhões no ano que vem de receita em relação ao produto que a gente está vendendo 5 milhões só? Gostaria de dobrar isso? O que eu estou fazendo? Eu estou criando interesse a partir de uma coisa que eu sei que para ele é importante. Se o cara está interessado em grana, então eu vou entrar com a questão da grana e trazendo o benefício daquilo que eu estou propondo para ele. Se esse for o benefício, obviamente. Mas eu tenho que encontrar o que vai fazer sentido dentro da realidade individual ou de um grupo, para que eu consiga me conectar com essas pessoas. Sim. E você, Henry, né? Henry. Logo no comecinho, você falou assim, nossa, eu tenho um tempo curto, mas também você falou que eu tenho que fazer de tudo para que, mesmo nesse tempo curto, a pessoa se veja naquilo que você está falando. Concorda? Quando a gente é objetivo, e aqui são pouquíssimas coisas que eu quero deixar para vocês. Quando a gente é objetivo, você não faz nenhum tipo você não sugere nenhum tipo de caminho para a pessoa se enxergar rapidamente em alguma coisa. Então, é aquela descrição bem detalhada das coisas. Agora, imagine, né? Eu tenho 3 minutinhos para falar com a pessoa. Se nesses 3 minutos eu for só objetivo, serão 3 minutos terríveis. Porque a pessoa vai falar, nossa, você falou, mas eu não me senti, não sei qual é o contexto, não sei do que se trata, etc. Porém, o que você falou pode estar completamente correto, concorda? Você fala alguma coisa corretamente. Só que você não gerou nenhum tipo de conexão, você não gerou nenhum tipo de relação. E é engraçado, desculpa, e é engraçado porque, assim, esse feeling, para mim, o mais difícil é assim, você tem o contexto em que as pessoas chegam e você fala assim, seja direto, seja objetivo. E tem pessoas que falam assim, entra no contexto, dá um contexto para ele, beleza. Aí você chega numa reunião, você não conhece a pessoa para quem você vai apresentar, é um executivo, você vê o cara, tipo, tipo igual político, você só vê o cara daqui 4 anos numa propaganda e com 5 segundos. Então você não sabe se o cara tá afim de falar com você, se ele tem tempo, se ele tá bem, entendeu? Várias outras coisas que o cara tem do dia, do perfil dele, e aí você não sabe. Quando você começa a apresentação, aí você não sabe se o cara, se ele gosta de
de você colocar ele dentro do contexto, se ele conhece, se ele não conhece. E eu estou falando isso porque você acaba descobrindo isso durante a apresentação. E às vezes, no meu caso, é muito difícil você mudar a forma como você vai falar, porque você teve todo um treino que você fez com seus bonequinhos aqui em casa, de como você apresentar pro cara, sendo pá, bola direto, e o cara fala assim, meu, você não tá colocando dentro do contexto, e você fica, né, esse jogo de como é que eu vou explicar para esse cara, como é que eu vou mudar o meu discurso para poder fazer com que ele entenda o que eu tô falando, vamos dizer assim, né? E pior, às vezes, quando você tem um perfil desse jeito, quando você está fazendo a apresentação para uma pessoa dessa forma, desse formato, até vai. E quando você tem os dois lados, né? Você tem um que gosta de ser muito objetivo, e aí você está sendo objetivo, você está tendendo a legar esse cara aqui, só que esse aqui tá tipo assim, nossa, tô no celular aqui, porque eu não tô entendendo o que você tá falando, então, por mim, pouco faz o que você tá falando. Aí você começa a explicar um pouco mais para colocar esse cara no outro contexto, o cara fala assim, meu, então, acabou seu tempo já, fião. Vamos. O que tá Agora, dizendo? olha só, Henrique. Olha que interessante. Vocês vão entender. Por que a maioria das pessoas, quando vai fazer a reunião, a palestra e a aula, ela não permite que haja interação? E você já antecipou uma coisa. E nós não fomos preparados para isso. Quando você quer trabalhar a subjetividade, você começa a desenvolver um talento e uma habilidade em função do que o outro vai falando logo de cara, você reconstrói o seu conhecimento para que ele seja contextualizado para aquela pessoa. O palestrante que segue o modelo tradicional, se uma pessoa fizer alguma pergunta no meio, desmorona tudo. Porque ele foi treinado para falar muito bem durante uma hora. Ele não foi treinado para reconstruir o conteúdo dele diante de um grupo. Por isso que intermináveis aulas, reuniões, apresentações, palestras, elas vão se tornando muito maçantes, e você antecipou, eu achei muito legal, você foi cirúrgico. A subjetividade é o que eu tenho para falar na perspectiva e na percepção do jeito como os outros vão recebendo. Não é a coisa isolada, é a coisa construída. E a construção, ela se dá no momento do conhecimento. Ele não é a transmissão de alguma coisa. É fazer você se enxergar naquele conteúdo e você mesmo vai tirar as conclusões em relação a isso. Agora, posso puxar mais uma pergunta em relação a isso? Sim. Por que é tão difícil a gente construir em função do outro? O que é que impede? Quais são as nossas amarras? E eu queria, 2, 3 coisinhas aí que vocês puderem trazer. O que impede a gente de se abrir e construir junto? Ouvir o que a pessoa está te falando e construir em cima daquilo que a pessoa está trazendo. Perda de controle, que a Lúcia falou aqui. Sim. A nossa dificuldade em se expressar, mas a do outro também. Sim. Todas as partes, elas têm receio, e você falou, né, o ouvinte já tem o receio de perguntar, porque ele vai se achar o patinho feio. Nossa, o que eu disser talvez seja ridículo. Sim. Então, você cria um ambiente que as pessoas não querem construir, e elas têm receio de participar dessa construção. E do outro lado, o que eu acho cruel são as pessoas que passam essas informações e que também têm o mesmo medo que você falou. Né? Vai que alguém faz uma pergunta e eu não sei respondê-la. Como fica a minha imagem se a Camila lá fizer uma pergunta e eu disser para ela assim, Camila, eu não sei. Só que o exemplo disso que eu tenho... E aí volta a questão do medo de errar. Medo de errar. O medo de dizer que eu não sei porque eu vou ficar vulnerável, e vulnerabilidade dentro da nossa sociedade é considerada fraqueza. Ou seja, tem um poço. Sim. E um exemplo muito rápido que ilustra o que eu falei para vocês, que foi uma experiência quando eu comecei a mudar tudo isso. Um mega professor, brilhante professor da Alemanha de música, veio dar uma palestra aqui para 400 pessoas, e teve um rapaz que levantou a mão e falou assim, professor, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Na hora que ele levantou a mão, 300 outros olharam para ele.
quem é esse cara que vai querer fazer uma pergunta para o diretor de música da Universidade de Munique? Ele fez uma pergunta. E os colegas da plateia deram uma risada, 800 decibéis. Assim. O moleque desapareceu na plateia. Só que o professor, lá em cima, ele não riu, ficou quieto, e depois que todo mundo parou de rir, ele olhou para o rapaz e falou assim: eu não sei responder a sua pergunta, porque talvez o que você tenha dito mude alguns conceitos de 10 anos em relação ao que eu estou estudando. E eu vou assumir um compromisso de te mandar uma resposta por correio, né? Naquela época era correio ainda, não tinha nada de e-mail. Ele falou: quero o seu nome, onde você mora. Pessoal, depois de 15 dias, esse professor mandou a carta para o aluno. Esse aluno pegou a carta, prendeu aqui no peito e saiu na escola mostrando. A pergunta que foi ridicularizada para o professor foi interessante. E ele falou: eu vou reconsiderar. Pessoal, esse é o modelo, né, Henry, que você comentou, para qualquer tipo de reunião, para qualquer tipo de apresentação, que as pessoas fossem preparadas para fazer uma construção e uma reflexão constante na hora. Não é para chegar a um resultado final das coisas. É simplesmente para ficar mais rico e se dar um passo. E nessa empresa que eu fiz referência agora há pouco, eles querem um ambiente em que não tenha a ideia de erro, que as pessoas admitam que são vulneráveis e que, finalmente, a subjetividade prevaleça no sentido da troca. Não que as coisas não precisam ser bem definidas. É que a percepção das coisas nunca vai ser completa. E a definição de subjetividade é exatamente isso. Qual a relação que as pessoas estabelecem com as coisas quando elas têm contato com essas coisas? Se eu, que sou o professor ou apresentador, vou com essa intenção, eu não vou para descrever esse troço. Eu estou indo para uma apresentação para nós construirmos a percepção que você vai ter sobre isso, para, ao final, você olhar para isso e falar: agora, o mouse na minha vida é isso. O mouse na vida da Joyce é isso. O mouse na vida da Camila é aquilo. O mouse continua sendo essa baita invenção. Mas o resultado da minha intervenção como comunicador, facilitador, apresentador, seja lá o que for, é saber se você construiu a ideia do mouse para você. As definições, o manual dá. Mas ninguém compra carro pelo manual do carro. As pessoas compram qualquer coisa, elas se relacionam com coisas ou pessoas em função da percepção que ela tem, e essa percepção tem a ver com a história, as dores, o repertório, e ele não é igual para ninguém. Absolutamente ninguém. Então, voltando ao Henry, que fez exatamente o questionamento prático, quando você vai para uma reunião e você traz alguns dados, eu queria colocar até um slide dos dados lá, que eu queria falar para vocês exatamente isso do dia a dia, como nem dados, números, são tão objetivos como a gente imagina. Qual desses? Olha só, pessoal, não sei nem o horário, você me fala se a gente está atrasado ou não. Não, tem mais uns minutinhos. Né? Olhem só, pessoal. Estão vendo, né? Então. Pessoal, dê uma olhadinha nisso aqui, ó. Slide e tem dados. Olha que interessante. Os maiores exportadores de produtos, tal. Não coloquei as fontes, tá? Mas imagine que é uma fonte universalmente conhecida por todos. E o resultado. Então, Henry, você está indo para uma reunião e você tem que apresentar esses resultados. Pessoal, ao olhar isso, para vocês, o que já está ali, tá? Estados Unidos, 170, Holanda, 100, Alemanha, 95, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês estão tendo contato imediato com um slide com números. O que isso vem? Que conclusão que vocês tiram desse slide?
Henry, você é o primeiro que pode falar, porque você já virou... Você já virou material de análise aqui, o que é muito legal. Se olhando essa tabela assim, o que você sente, o que você constrói na cabeça? De maneira direta, legal. O Brasil é o quarto maior exportador de produtos agropecuários do mundo, só porque ele está destacado em verde. O restante, tipo, pouco se lasca. Você mora no Brasil, o seu foco é nele. É isso. Você olhou para o Brasil e fez uma associação e já indicou que o Brasil é o quarto. Isso, mas só isso. E porque eu sou daqui, tipo, então, se eu for trazer isso para sentimento, fala assim, nossa, eu sou brasileiro, né? Que agora, se você estivesse fazendo uma apresentação para um cara que era dos Estados Unidos, ele ia olhar para cima e falar assim, nossa, o Brasil é uma piegas, né? Brincadeira, né? Estados Unidos, onde eu morei, onde eu moro, de onde eu sou, é o que manda aqui. Se dane vocês aqui, que é do Brasil. O que vocês vão fazer para poder mudar isso? Legal. Ronald? Eu perguntaria por que o Brasil em quarto, quando existem informações que ele pode ser até estar em segundo lugar ou em primeiro, né? Então, me faz pensar, né, qual é a fonte e com que base está sendo apresentado em quarto lugar, né? Você questionaria, em função de um conhecimento que você tem ou que você pode acessar, que tal lugar não seja o adequado, certo? Pode ser. Eu perguntaria por que está em quarto e da onde vem isso. Diga, sim. Eu também perguntaria o que veio antes, se o Brasil sempre foi o quarto, se ele antes estava melhor, se ele agora está pior, e, enfim, qual a relação disso com a história. Né? Olha que legal, Cíntia. Para que você ficasse um pouco mais satisfeita com a ideia de números, os números teriam que estar o quê? Para você, né? Na verdade, associados a ao tempo, à história, a um contexto. As pessoas também, né? Exatamente, a um contexto. Os números em si, eles indicam determinada coisa. Então, esta fonte, durante o ano tal, acompanhou. Então, até o projeto de pesquisa tem uma característica objetiva que os países precisam concordar entre si. Tá? Então, imaginando que aqui a fonte é uma associação internacional, os métodos utilizados foram aceitos por todos os países participantes. Olha que legal, né? Tudo que eu estou falando está no mundo da objetividade para que todos entendam a mesma coisa. Agora, eu tive uma pessoa, muito legal que vocês falaram, e as percepções elas não são iguais quando você apresenta determinados números. Porque os números só são o quê? Indicadores de alguma coisa. Houve uma pessoa que pegou esse material, olha que loucura. Né? Nós temos aqui países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, China, França, Espanha, Itália, todo aquele conjunto nosso, né, meio de imaginário, de que nosso Brasil está dentro aí de um time considerado de primeiro mundo, salvo algumas exceções, e que tem um número interessante, né? É quarto colocado. Como a Cíntia, né, falou, se eu estou fazendo essa apresentação de um jeito que eu só jogo os dados, e aí, Henry, vem aquela pergunta, né? Quando eu trago dados, trago a fonte e os indicadores, você pode ficar 3 minutos com os seus chefes trazendo 5 slides desses, e a pergunta que eu faço é, trazendo os slides com as fontes confiáveis, que são conhecedoras de tudo, e há um aceite sobre isso, você está sendo o quê? 100% o quê? Objetivo. Sim. Me trouxe esses dados, eles são confiáveis, então estou sendo objetivo. Só que para quem ouve, não interessa isso, porque só os indicadores relatam uma situação momentânea. Posso falar, desculpa o termo assim, é engraçado isso, porque, tipo, quando você fez a pergunta e o pessoal falou assim, não, eu ia perguntar do porquê, eu ia perguntar de onde, na minha cabeça, foi assim, tá bom, e aí? Porque eu não tenho um perfil questionador. Eu acho que tem muito de perfil da pessoa também quando ela está vendo uma apresentação. Para mim,
é um dado que, tá bom, tá dentro de um contexto, eu acho que você vai me falar alguma coisa do porquê que o Brasil está em quarto, tem mais alguma coisa que você vai me trazer. E para mim isso aí não serviu para nada. Tá bom, tá em quarto e os porquês naturalmente já viriam no decorrer da apresentação, na minha cabeça, é assim, tá? Agora, se você me passa esse dado frio, assim, só isso, ou eu te perguntei alguma coisa do tipo, para você ter me passado a informação, ou para mim ia ser bem da característica assim, de objetivo, mas assim, o objetivo que eu tô querendo dizer assim, seria um slide que eu bateria o olho, legal, tchau. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Só dentro da subjetividade, ou seja, quando você cria uma relação com esse dado, é que você encontra sentido. E para mim, assim, é um pouco de quando a gente... É um pouco do que a gente está falando de ser objetivo muito, assim. Às vezes, esse slide para um executivo, uma pessoa... eu estou falando de executivo, tá, gente? Mas pensa no contexto de cada um, assim, sei lá, para sua mãe, para seu pai, ou coisa do tipo. Às vezes, faz sentido ele bater o olho nesse slide e ver valor nesse slide. Só que como eu não estou na cabeça dele e Mas depende muito da história da pessoa, não é? Isso, e eu não vivo o que ele vive, tipo, pra mim, tá bom, como é que eu vou montar um negócio nesse sentido de trazer pra ele se eu, não te conheço. Não sei quem você... Eu conheço meu pai e minha mãe, não conheço um executivo e a vida dele. Agora, olha que interessante, eu ouvi uma apresentação em relação a esses dados, para vocês entenderem o seguinte. A pessoa, quando a gente fala o número 4º lugar em qualquer escala, de qualquer tipo de atividade, o número 4, estou em 4º lugar, principalmente nesse caso, dá uma ideia de grandiosidade, não dá? Estamos em 4º. Que maravilha, né? Não estamos lá no 70º, que normalmente acontece em todo lugar que o Brasil entra, raros são os lugares em que ele ocupa, para algo interessante, o 3º ou 4º lugar. Então, isso chama a atenção, porque o Brasil está em 4º, dentro de um contexto X. Só que essa pessoa que mostrou para nós, e isso era um exercício, e é por isso que eu quero falar para vocês, ele fez o seguinte, ele falou assim, pessoal, quem que está em 2º lugar? Quem que está em 2º lugar lá? Holanda. A área agricultável da Holanda é do tamanho de Sergipe. Tudo que a Holanda produz e exporta, 114 bilhões, não sei quantos, é uma área que é um ovo. Aí ele falou assim, se a Holanda, que é desse tamanhinho, exporta essa quantidade, né? A Holanda tem uma baita de uma tradição em agricultura, é gigantesco o negócio. Eles falaram, onde o Brasil estaria se tivéssemos o mesmo conhecimento que a Holanda? Aí, Henry, ele fez uma projeção e jogou o Brasil, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, que tem áreas semelhantes. Aí ele chegou à conclusão que nós ainda somos extremamente pobres de conhecimento e que esse 4º lugar, ele só dá essa posição ilusória porque não tem o que a Cíntia falou e vocês estão comentando. A gente só chega à conclusão de qualquer número se nos apresentam algo para nós compararmos, fizermos uma inferência e tirarmos uma conclusão. E aí, pessoal, a gente já sai do universo do que é objetivo para o universo que é o quê? Subjetivo. Eu estou colocando na apresentação do dado alguns elementos que não são do dado. São outras características que fazem a pessoa enxergar de uma maneira diferente a mesma coisa. Então, esta mesma, e para vocês concluírem o que é essa tabela, esse profissional falou da história de evolução do Brasil, e a primeira apresentação, todo mundo falou, meu Deus do céu, que salto que o Brasil deu. E realmente, ele tem um reconhecimento no agronegócio. Só que ele deu para nós uma história de como era, onde nós chegamos em números absolutos, como isso foi bom para a nossa realidade, de onde estávamos para agora. E as pessoas ficaram felizes, hein? Nossa, somos o 4º, etc. E logo depois, ele deu uma pequena aula do que a Holanda faz. Todo mundo ficou deprimido, inclusive eu. Porque nós ficamos brigando para preservar, se preserva ou não a Amazônia,
e a Holanda, em meia dúzia de metros quadrados, consegue alimentar o mundo se ela quisesse. Ele brincou com a nossa subjetividade, trazendo os mesmos dados. E a partir do Posso momento... acrescentar? Claro, Cristina. É interessante a gente perceber isso, né? Porque para mim, que sou do setor, eu olhei esse slide e super objetivo, e eu já fiz toda essa leitura que vocês fizeram, porque eu sou do setor, né? Então, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, e muitas vezes a gente acha que é, né? Então, quando vai se apresentar, quando vai discutir alguma coisa, a gente acha que é óbvio para o outro e acaba deixando para trás algumas coisas que não são óbvias. E isso comprova ainda mais, Cristina, a importância da subjetividade dentro da comunicação. Porque se eu jogo um dado frio e duro e acho que aquilo que eu estou pensando em função desses dados, ele é óbvio para o outro, eu estou meramente enganado. Por quê? Porque a minha história, a minha vivência, o tanto de conhecimento que eu tenho em relação a essa informação é completamente diferente do outro. Mesmo quando a gente trabalha de um lado, do lado da pessoa o tempo todo, mesmo assim, as histórias, as vivências e a interpretação das coisas... Só um minutinho, Camila. Mesmo assim, a interpretação das coisas, ela precisa de uma mínima condução para que a gente consiga alinhar aquilo que eu gostaria que você percebesse daquilo que eu estou mostrando. Porque se eu deixo solto, a pessoa vai perceber uma coisa completamente diferente e a comunicação simplesmente não acontece. Fala, Camila. Eu acho que isso mostra que até o objetivo é subjetivo para alguém, né? Então, tudo que a gente acha, tudo, mesmo o manual do automóvel, para mim, ele pode estar o mais objetivo ali. Eu vou ler, eu não vou entender nada, né? E para outra pessoa, não, tá super direto, reto. Porque está totalmente sempre relacionado, qualquer informação que a gente recebe, sendo ela objetiva, subjetiva, seja lá o que for, ela está sempre relacionado à relação que a gente tem com aquilo em função da nossa experiência, da nossa vivência, daquilo que a gente conhece. É impossível você receber uma informação e não fazer uma conexão direta com aquilo que você conhece, porque é assim que a gente aprende. Se eu não tenho nenhuma relação com aquilo que eu estou recebendo, eu simplesmente não consigo absorver essa informação. Porque eu não tenho como conectar com nada. Por isso que é um erro... Já está na hora de acabar? Já. Deixa eu só... Oi, diga. Então, falando um pouquinho desse exemplo, curioso como, se a gente esconde a subjetividade também, eu começo a manipular a informação, né? Isso. Quando, às vezes, eu sou só objetivo e eu quero, inclusive, que meu público entenda só um recorte de uma informação, eu passo a manipular, inclusive, eu passo a ser um comunicador de má índole, né? Porque eu não quero que a minha audiência alcance a subjetividade que está por detrás e que suporta aquele dado. Então, é interessante aí entender como a subjetividade também, previamente não dita, né, tem como função deturpar informações. O controle da subjetividade, Flávio, individual, em grupo ou para massas, é exatamente dessa forma. Eu tento passar alguma coisa querendo que a pessoa já enxergue o que eu quero que ela enxergue. Todo o processo de manipulação e persuasão, ele é baseado no controle da subjetividade. É o lado cruel da história, né? Porque, teoricamente, você não tem nada isolado. Sempre haverá uma condução e uma interpretação. Quando há contestação, não é a contestação do dado em si ou do assunto em si. A contestação sempre é da percepção que alguém constrói sobre alguma coisa. E o nosso, para finalizar aqui, né, pessoal, o nosso erro diariamente, nas conversas, nas apresentações, seja lá o que for, é que nós transferimos para o objeto e para a objetividade a responsabilidade de ele resolver uma situação. Só que ele não resolve essa situação. Não é conhecendo o coronavírus, só conhecendo que a coisa está resolvida. Para nós que estamos em quarentena é diferente, para quem está numa comunidade carente é diferente. Para outros lugares, o vírus ele tem várias interpretações de acordo com as realidades.
Só que a mídia sempre trata, não sei se vocês repararam, tudo que eles falam para as pessoas fazerem é para a minoria que tem condição. Você não entra numa mídia e você vê a maioria do tratamento para a maioria das pessoas. Então, Flávio, o que você falou é perfeito. Quando alguém constrói um conteúdo, ele está pensando em criar uma interpretação e uma subjetividade para um público X. A contestação é, pô, mas eu não tenho 25 moram em 10 metros quadrados, não tenho como comprar máscaras, nem álcool, não dá para fazer isolamento. Aqui é uma realidade diferente. O vírus continua sendo o mesmo. Mas a construção que nós individualmente temos que fazer, ela é completamente diferente. Mas o conteúdo continua o mesmo. Extremamente pertinente o que você falou, Flávio. O controle, a manipulação nasce da subjetividade e não das coisas em si. É isso aí. Bom, gente, como todos os encontros, vou pedir para alguém abrir o microfone. Tenham coragem, não tem medo de errar, não precisa ter medo de controle, a gente não quer controlar nada. Eu queria só que vocês contassem um pouquinho como foi esse encontro de hoje. Eu acho que a cada novo encontro a gente vai entrando um pouco mais, aprofundando um pouco mais os temas. Quem pode contribuir conosco? Então, se puder, eu vou falar um pouquinho. Vai lá, Cristina. No início, foi quando vocês perguntaram para a gente o que a gente interpretava como objetivo e subjetivo, eu logo pensei assim, subjetivo tu abre muito para interpretação, né? E como eu trabalho na área da pesquisa, é óbvio que a gente tem que se questionar muito, mas eu prefiro as coisas bem objetivas, assim, sabe? E subjetivo, para mim, remetia a muita interpretação, eu não consegui reproduzir aquilo novamente, né? Então, a gente tenta em metodologia. Para mim, era negativo, totalmente. E aí, agora, no final dessa reunião, mudei totalmente minha visão, porque quando eu vi aquele slide, pensei, isso é tão óbvio para mim, né? E óbvio que não trabalha no setor, não faz ideia. Então, foi muito legal, assim. Queria agradecer também vocês. Obrigada, Cristina. Que lindo. E era isso, mais ou menos. Que bom, essa é a proposta e o objetivo nosso mesmo. É dar uma reviravolta na nossa cabeça em relação à questão da subjetividade. Alguém mais quer falar? Posso falar? É o seguinte, essa questão de objetivo e subjetivo é muito interessante. E vocês abordaram muito bem. Uma coisa assim, que é difícil quando eu trabalho com gestão, com gerir conhecimentos, é a parte de disseminação e compartilhamento desse conhecimento. Você está pensando que as pessoas estão entendendo o que você está falando, você vai ver que não estão entendendo. Então, ali já é a barreira. Por exemplo, diarreia em criança. Crianças morrem de diarreia. Espera aí, tem muita coisa boa aí. As crianças não precisavam morrer de diarreia. Só que a cultura não é a que vai entender o que se passa para se evitar a morte de diarreia. Então, o que é preciso mesmo é entender o outro como ele vai entender você. Exatamente. E aí, é aquela imaginação empática, porque senão... Eu também sou pesquisadora. Eu tinha maior cuidado com meus estagiários, quando entravam, em conversar. Eu fazia uma história do que a gente estava fazendo. E não dizia, faça isso, faça aquilo. Eu fazia uma história e com eles eu conversava a respeito. E eles me traziam o que eles estavam percebendo para que eu pudesse orientar melhor. Exatamente. Sempre partindo da realidade do outro para construir a tua realidade, e isso nunca acaba, né? É um processo, não. É um processo vivo. Eu preciso entender a realidade das famílias que estão com filhos morrendo com diarreia, porque não adianta estabelecer uma regra única que vai ser todo mundo, porque as realidades são completamente diferentes, assim como o conhecimento das pessoas também. Né? Isso é diarreia pode ser única, bem descrita, bem definida, mas ela só faz sentido quando ela tem várias versões de acordo com a percepção das pessoas.
Então precisa sair do escritório para ir lá no local. Então você vai lá no local. Eu tinha um amigo que fazia um trabalho lindo. Ele ia no ambiente, ouvia as pessoas e escrevia o projeto como as pessoas ali queriam que fosse escrito. Só que eles não sabiam escrever e ele sabia. Ficava mais sustentável. Que bom, pessoal. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu acredito, hoje eu vou fazer um pouco diferente. A gente estava conversando sobre o próximo encontro. Eu acho que esse assunto ele é muito, muito complexo, muito rico, e ele vale mais um encontro. Eu acho que assim como a gente trouxe o caso do gráfico, a gente pode trazer, a gente tem milhões de outras experiências que a gente pode trazer para vocês, para a gente ir fortalecendo essa ideia da subjetividade e a sua aplicabilidade no dia a dia, nos projetos, nas relações, e vocês também. Então, eu queria, na verdade, fazer uma coisa diferente hoje. Queria que vocês percebessem, quem for participar na próxima terça-feira com a gente, vocês percebessem no dia a dia de vocês questões que estão relacionadas a essa situação foi objetiva demais ou essa situação foi subjetiva. Tipo, foi considerado, não foi considerado o sujeito dentro dessa situação. Tá? Se vocês puderem trazer algum, que pode ser desde uma conversa simples, né, do dia a dia, como pode ser uma apresentação que vocês verem por aí, né, ou a gente está assistindo esses webinars, de repente ver também a maneira como a pessoa está conduzindo a conversa, se ela está levando em consideração a subjetividade das pessoas ou não. E eu vou trazer o caso mais delicado com que eu já lidei, tratado para resolver essa questão. E vai ser importante, porque é uma coisa meio neurótica, mas foi riquíssimo. Da minha parte, foi riquíssimo. Tá bom? Tá bom, gente. Tchau para vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau.